Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gladson e nesse vídeo a gente quer apresentar para vocês a calculadora gráfica do Desmos. Mas antes da gente conhecer a interface e as funcionalidades oferecidas por essa calculadora gráfica, eu queria convidar todo mundo a refletir um pouco sobre o potencial do uso das calculadoras nas salas de aula de matemática. Uma primeira coisa importante é compreender que a ideia de que as calculadoras atrapalham o ensino de matemática já está superada. O nosso desafio é justamente tornar o uso das calculadoras mais efetivo para a aprendizagem dos nossos estudantes. O que a gente quer chamar a atenção aqui é que, da mesma forma que as calculadoras tradicionais transformaram a nossa relação com a aritmética, as calculadoras gráficas têm potencial enorme para transformar nossa relação com a visualização dos conceitos matemáticos. A gente realmente acredita que a calculadora gráfica inserida no dia a dia do estudante pode trazer uma autonomia maior, uma sensação de empoderamento mesmo, porque eles deixam de precisar do professor para validar os procedimentos mecânicos e acabam, dessa forma, ganhando liberdade para focar mais nos conceitos e no pensamento matemático. Ao longo de todo esse curso, a gente vai usar bastante a calculadora gráfica do Desmos. Ela é uma calculadora muito simples de ser usada, bastante intuitiva e que pode ser acessada a partir de qualquer navegador, sem ter a necessidade de nenhum tipo de instalação prévia. Também tem a opção de aplicativo disponível tanto para Android quanto para iOS. Então vamos lá, o Michel agora vai nos mostrar como dar os primeiros passos na calculadora gráfica do Desmos. Então vamos conhecer a calculadora gráfica. Para acessar a calculadora gráfica do Desmos, a gente precisa ir na página inicial, www.desmos.com, e aqui bem nessa parte central, aqui tem um botãozinho calculadora gráfica. A gente pode clicar e acessar diretamente. Essa é a aparência da calculadora gráfica, ela é bem semelhante a outras calculadoras que vocês já devem conhecer, como, por exemplo, a calculadora do GeoGebra. Tem essa janela aqui, que é onde aparecem as construções, e essa janela aqui onde a gente digita as fórmulas e as expressões que a gente quer. Antes da gente fazer isso, me deixa apresentar um pouco o que tem aqui, que opções a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem essa parte inicial, aqui tem o título, aqui bem do lado direito, a gente tem entre ou cadastre-se. Isso você consegue fazer as construções sem entrar ou se cadastrar, mas se você deseja salvar essas construções, é melhor que você faça o seu cadastro. Então, você clicando aqui para fazer o seu cadastro, vai abrir uma janelinha, você precisa concordar, entender, aceitar os termos de serviço, e aí você escolhe se quer se cadastrar pelo endereço de e-mail ou usando uma conta do Google ou uma conta da Apple. Eu, como já tenho a minha conta, eu vou entrar. E aí, uma vez que você está logado, o seu nome vai aparecer aqui. Aqui, nessa chave de boca que tem aqui no cantinho, do lado direito, a gente acessa as configurações gerais da calculadora. Você pode colocá-la no modo projetor, e aí ela aumenta um pouco a fonte, deixa as linhas um pouco mais espessas, né, para poder projetar. Você pode usar o contraste reverso, que em algumas situações é mais desejável que o contraste padrão. Bom, essas configurações do modo Braille são para trabalhar com dispositivos para pessoas com deficiência visual e pessoas cegas. E aqui você tem algumas outras configurações. Por exemplo, você pode habilitar ou desabilitar esse plano, essa malha quadriculada que está aqui atrás. Você pode escolher entre a malha cartesiana ou a malha polar. Também você pode escolher se quer exibir ou não os números dos eixos e se quer exibir ou não essa grade secundária, deixando só a grade principal. Também pode escolher que tipos de setas você quer deixar nos eixos. Se setas para os dois lados ou se setas só para a direita e para cima.
você pode exibir ou não o eixo X, o eixo Y, escolher os limites aqui, né, da tela, e inclusive o passo, né? Ele tem um passo padrão, mas você pode escolher esse passo. Você pode adicionar uma legenda aqui, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um problema em que o eixo X é o tempo e o eixo Y é o volume de, sei lá, certo sólido, você digita aqui e ele automaticamente exibe lá na tela os rótulos dos eixos. E a última configuração que a gente tem aqui é se você quer radianos, né, quer que as unidades aqui sejam em radianos ou em graus, para poder trabalhar com grandezas trigonométricas. Bom, esses dois botõezinhos aqui servem para você aumentar ou diminuir o zoom, mas ele também funciona nesse botãozinho de rolar do mouse. Se você tiver numa determinada configuração e quiser voltar para aquela configuração padrão, é só clicar nesse botãozinho da ampliação padrão que ele volta. Tem uma outra dica que é legal também, que se você posicionar o mouse bem em cima do eixo e segurar a tecla Shift, você vê que ele acende o eixo e você muda somente um dos eixos. Você pode fazer isso tanto em um quanto em outro. Lembrando, então, segurando a tecla Shift. Tem uma configuração que é importante aqui, que é o idioma. Se você clica aqui, você pode escolher Português Brasil se ele não colocar automaticamente para você. Eu acredito que essa configuração já seja padrão se o computador identificou seu idioma padrão. Nesse lugarzinho aqui você consegue ajudas. Então tem algumas visitas guiadas aqui de como trabalhar com algumas questões, algumas construções importantes da calculadora. E alguns tutoriais em vídeo, guia do usuário Desmos, central de ajuda e alguns atalhos do teclado. Se você tiver algum comentário ou sugestão, só mandar por aqui. Nesse botãozinho aqui, que é o que ficou faltando desse lado, você pode compartilhar o seu gráfico. E aí você pode compartilhar de 3 formas. Você pode imprimir a janela de visualização, você pode exportar essa janela como imagem, e aí ele vai te dar algumas opções, né, de dimensões, quadrado, pequeno, médio, grande, retângulo, médio, grande, ou impressoras gráficas para o Braille. E aí você tem algumas opções aqui, baixar em PNG, que é formato de imagem, de pixels, ou baixar em SVG, que é em formato vetorial para programas de edição vetorial, como o CorelDRAW, como o Adobe Illustrator, e outros programas de edição vetorial. Também pode escolher a espessura da linha, né? Se é média, fina ou é grossa. E desse lado esquerdo, a gente tem algumas opções também. Você pode salvar a sua construção a qualquer momento, né? Ele vai, quando você clicar para salvar, ele vai te pedir para dizer qual é o título. Ele te dá algumas opções, você pode, ao invés de salvar e perder essa construção, você pode duplicar ou renomear. E acessando nesse cantinho aqui, nos 3 tracinhos, você acessa os seus gráficos salvos. Então, você tem aqui, né, os meus gráficos salvos. Se você acabou de fazer a sua conta, essa parte inicial aqui vai estar vazia, porque você não tem nenhum gráfico salvo ainda. Mas então vai aparecer a partir dos exemplos. E aqui ele tem diversos exemplos de construções usando a calculadora. Então, eu recomendo explorar isso aqui, porque dá para aprender muitas coisas aqui, as maneiras como você resolve certos problemas, certas construções, a partir desses exemplos iniciais. Então, vai desde exemplos simples, com retas e equações, até exemplos envolvendo cálculo, teorema fundamental do cálculo, integrais. Muito bem, então só clicar aqui novamente, esse menu é escondido. Então, como que a gente acessa... Bom, deixa eu tirar esses rótulos aqui que eu tinha colocado. Como que a gente acessa as construções? Bom, a gente pode clicar diretamente em uma linha dessa aqui e começar a digitar. Mas clicando nesse botãozinho aqui
de mais, ele te dá as opções que você pode escolher para poder inserir aqui nessas linhas. Então, a gente vai falar de cada uma delas agora. Então, vou começar aqui com nota. Sempre que você colocar uma nota, ele vai indicar com essas aspas aqui, com esse ícone. Então, você pode ir aqui, né, adicionar nota, ou simplesmente numa linha em branco, você pode digitar as aspas. E aí ele já entende que você quer fazer uma nota. Esse tipo de inserção serve para você colocar um texto, normalmente um enunciado de uma questão, alguma orientação sobre o que deve fazer para interagir com a construção. A outra opção que a gente tem aqui é adicionar expressão. E aí existem diversas possibilidades para a gente inserir aqui, desde gráficos, equações de funções, equações de curvas mais gerais, que não são funções, pontos, listas, enfim, tem várias possibilidades, mas essas possibilidades a gente vai explorar nos próximos vídeos. Hoje é só uma visão geral da calculadora. Então, aqui, como que a gente começa a digitar uma expressão aqui? Essa é uma vantagem que a calculadora do Desmos tem em relação a outras calculadoras, na nossa visão, é que a escrita aqui, a sintaxe, é sempre muito intuitiva. É sempre o mais próximo que você conseguir pensar da escrita no papel. Então, se a gente quiser colocar um ponto, é só digitar como a gente escreveria o ponto no papel, né? Abre parênteses, 1,2. Ele automaticamente exibe o ponto aqui. Está lá o ponto. E aí a gente tem algumas opções aqui, e essas opções servem para quase todas as construções. Você pode clicar e o ponto desaparece. Se clicar novamente, ele aparece. Então, esse íconezinho aqui serve para exibir ou esconder os objetos. Você pode habilitar a legenda. Quando você habilita a legenda e não digita nada aqui, ele simplesmente coloca as coordenadas desse ponto. Você vem aqui nas configurações, escolhe a posição, se é na esquerda, na direita, acima ou abaixo, ou se deixa na padrão e ele vai escolher automaticamente, dependendo da posição. E se você quer o texto pequeno, médio ou grande, ou se você quer que ele esteja escrito na vertical. Você também pode escrever uma outra coisa aqui no lugar da legenda, se você quiser exibir dessa forma. Então, se quiser, por exemplo, eu posso colocar pontuar, ou posso colocar um determinado texto. Aí ele fica exibido aqui. Uma outra possibilidade é quando você clica e segura, ele abre um menu de configurações. Então, o ponto você pode definir estilos diferentes entre esses três, né? Ponto cheio, ponto vazio e X. Você pode optar por uma dessas 6 cores, são as 6 cores padrão do Desmos, ele não trabalha com outras cores. E essa possibilidade aqui é que você permite que esse ponto na construção seja móvel. E aí você estabelece, você quer arrastar esse ponto nas 4 direções, só na direção vertical. Bom, nas 4 direções você arrasta ele para onde quiser. Só na direção vertical você não consegue arrastar ele para a esquerda e direita. Ele só move assim mesmo. E nessa aqui ele não move para cima ou para baixo. Tá? Então, são essas configurações que a gente pode fazer colocando ponto. Quando a gente pensar em um outro tipo de expressão, né, a gente pode, por exemplo, escrever uma equação do tipo y igual a x ao quadrado. Então, bom, aqui eu posso ter feito muito rápido, então é y igual a x. Para escrever elevado ao quadrado, tem que usar o acento circunflexo, depois o 2. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, escrever por extenso, eu estou habilitando uma nota, você tem que digitar isso.
Quando você digita assim, ele coloca o número no expoente. Se você digitar somente x2, ele vai entender que o 2 é um índice. Então, se eu digitar x2, ele entende que o 2 é um índice. Então, tem que colocar o acento circunflexo se a gente quiser que seja um expoente. Eu posso colocar, assim, expressões, né, como função, onde o x está dado explicitamente, o y está dado explicitamente como função do x, ou ao contrário também, né? Consigo escrever expressões explícitas ao contrário. Ou posso escrever expressões implícitas. Ele também entende as expressões implícitas e desenha as curvas, né? E aí eu posso, dessa mesma forma, habilitar ou desabilitar a visualização. E aí, quando eu clico e seguro, também abre uma configuração. Você pode trocar o estilo para linha cheia, linha tracejada, linha pontilhada e trocar a cor também. Outra possibilidade aqui, deixa eu apagar isso aqui tudo. Outra possibilidade aqui no botãozinho de mais é a tabela. Quando a gente clica em tabela, ele automaticamente cria uma tabela e a gente pode preencher essa tabela. E aqui, ó, eu digitei 1, vou dar Enter. Digito 2, por exemplo. Quando eu dou Enter mais uma vez, ele vai preenchendo automaticamente a tabela para mim, indo de 1 em 1. Isso serve para outras PAs, né? Se eu colocar 1, 4, ele entende que eu quero uma PA de razão 3. Só dando Enter. E aí eu tenho que colocar os pontos aqui, né? Os valores de Y. E repara que à medida que eu vou colocando preenchendo essa tabela, ele automaticamente vai marcando os pontinhos ali para mim. Então, esse aqui eu vou botar pi. Então, é só digitar PI. Esse aqui eu vou botar o número de Euler. É só botar E. Dá para colocar expressões também. Log 2. Está vendo que ele vai preenchendo aqui automaticamente. E aí, toda vez que tiver esse íconezinho, o mesmo princípio se aplica. Clicou uma vez, esconde, clicou mais uma vez, exibe, clicou e segurou. Tem algumas possibilidades aqui. Então, aqui, por exemplo, eu posso escolher o estilo dos pontos, posso habilitar a conexão deles em linhas, e aí, por exemplo, eu posso deixar a linha e esconder os pontos. E aí ficam aparecendo só as linhas. Eu posso escolher o estilo da linha também, a cor, e se eu quero, quando eu habilito aqui, se eu quero arrastar esses pontos, né? Se eu quero poder mexer nesses pontos. E aí as mesmas configurações, né? Aqui eu posso alterar e automaticamente a alteração é refletida aqui. E aqui, tá vendo, tem uma indicação de que esses pontos da coluna Y1 podem ser arrastados na vertical. Se eu clicar aqui do lado, ele abre uma nova coluna, que eu vou digitar Z1, e ele já entende que é um índice, e aí eu posso definir também aqui. Ele entende agora, ele faz o par X1, Z1. Ele entende que é uma nova lista de pontos que está sendo colocada aqui. E posso fazer as mesmas configurações para poder trabalhar com elas. Bom, vou apagar aqui algumas coisas. Bom, a outra opção que a gente tem aqui é adicionar imagem. Né, a gente pode clicar no botão de mais, adicionar imagem, ele vai abrir uma pasta do seu computador, que vocês provavelmente não estão visualizando aqui. Eu vou selecionar uma imagem e clicar em abrir, e ele automaticamente coloca a imagem aqui e te dá algumas opções. Uma outra opção de trazer a imagem para cá é você abrir a sua pasta, clicar na imagem que você quer e arrastar a imagem diretamente para cá.
Você vê que quando eu posiciono a imagem aqui, ele diz assim, ó, solte a imagem aqui. Então ele colocou no mesmo lugar, né? Porque aí é a mesma imagem. E a gente consegue ter algumas liberdades aqui com a imagem. A gente pode clicar e dimensionar a imagem por aqui, né? A gente arrasta o centro da imagem, a gente mexe só na dimensão horizontal, mexe só na direção vertical, se a gente quiser, e clicando nos cantinhos aqui, a gente consegue posicionar a imagem onde a gente quiser. Tem algumas possibilidades aqui, a gente pode também trabalhar com expressões que já existam na nossa construção aqui. Então, por exemplo, se eu quiser definir um número, chamar esse número de 1, então botei aqui A igual a 1. Bom, ele criou um controle deslizante, que em alguma outra aula a gente vai falar com mais detalhes sobre os controles deslizantes, mas o que eu quero mostrar aqui é que esse númerozinho que agora está definido nessa construção, ele pode ser usado aqui. E aí repara que se a gente apertar o play aqui, se o controle for animado, a imagem vai ficar animada junto com o controle. Ok? A última opção que a gente tem aqui é adicionar pasta. E aí, quando a gente clica em adicionar pasta, essas pastas servem para a gente organizar as nossas construções. Às vezes tem muitas coisas e a gente quer organizar. Então, eu posso colocar aqui pasta 1, né, dou um nome para essa pasta. Para eu posicionar, eu posso posicionar, né, quando eu passo o mouse aqui, ó, aqui é aquela mesma coisa de exibir e esconder. Se eu posicionar o mouse um pouquinho mais para cima, ele aparece essa setinha. Se eu clicar e arrastar, eu consigo mudar as posições das construções aqui. Então, por exemplo, vou botar a pasta 1 aqui em cima, e aí suponha que eu quero colocar essa imagem dentro da pasta. Eu vou posicionar aqui até virar essa setinha em formato de cruz, clico e chego um pouco como se eu fosse jogar dentro da pasta. Mas aí tá vendo que quando eu faço isso, aparece uma linha vertical bem aqui na lateral? Isso significa que ele já está dentro da pasta. Posso fazer a mesma coisa com essa construção. Quando eu clico e chego um pouquinho para o lado e para cima, ele também já posiciona lá dentro. Clicando nesse triângulozinho aqui, ele esconde toda a construção da pasta. E clicando aqui, agora, tudo que estiver dentro da pasta vai ser escondido e exibido. Então, para finalizar, suponho que essa é a construção que eu quero fazer. Eu vou clicar aqui em salvar. E aí ele apareceu aqui, salvo. Se eu clicar aqui, eu posso mudar o título. Então, eu vou colocar aqui imagem Urca. E aí ele pergunta se eu quero duplicar ou simplesmente sobrescrever, né? Salvar por cima. Então, eu vou tirar isso aqui e vou colocar salvar. Nosso gráfico está salvo e agora ele vai aparecer bem aqui, ó, gráficos salvos. Para eu acessar, é só clicar aqui que eu acesso. Então, essa é a nossa calculadora gráfica, são as principais funcionalidades, uma visão geral sobre ela. Nas próximas aulas, a gente vai fazer construções envolvendo as funções e as funcionalidades da calculadora. Até lá.